Havendo quórum regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço aos deputados presentes nesta reunião. Deputado Thiago Zilli, deputada Luciana Carminati, via online, deputado Matheus Cadorim, hoje representando e substituindo o deputado Napoleão, deputado José Caramori. Sejam todos muito bem-vindos. E deputado Pepe Colasso, também já está presente nessa comissão. Também agradecemos e convidamos para sentar junto à mesa presidente da Associação dos Militares Estaduais de Santa Catarina, AMESC, sargento Kleber Paulo Irmão, que, atendendo ao convite, irá falar sobre a situação da instituição. Agradeço também os presentes e aos que nos acompanham pela TVA. Ordem do dia. Requerimento de autoria do deputado Gessé Lopes, atuado sob o número requerimento 198/2023, o qual solicita realizar o convite ao presidente da Associação Triângulo Dourado, na impossibilidade, algum representante, para o comparecimento em reunião ordinária desta Comissão de Segurança Pública, em data a ser definida, a fim de tratar e prestar informações de situações ocorridas com seus membros. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de minha autoria. De autoria do deputado Gessé Lopes, atuando sob o número requerimento 199/2023, o qual solicita a realização do convite ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, Carlos Antônio Gonçalves Alves, para comparecimento em reunião ordinária desta Comissão de Segurança Pública, em data a ser definida, a fim de prestar informações de situações que venham ocorrendo com as unidades prisionais, em especial ao Presídio de Florianópolis, em outros assuntos de interesse dessa pasta. Boto em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Então, como já estava marcado para o dia de hoje, temos um convidado, que se trata do sargento Kleber Paulo Irmão. Agradeço. Subtenente, já foi promovido. Show de bola. E agradeço a sua presença. E o senhor pode fazer o uso de 10 a 15 minutos da palavra, onde o senhor está, ou se quiser usar a tribuna, fique à vontade. Em seguida, abrirei a palavra para os deputados que quiserem fazer alguma observação ou algum questionamento. Cumprimentando o excelentíssimo senhor deputado estadual Gessé Lopes, presidente dessa Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e, em seu nome, cumprimento todos os excelentíssimos deputados integrantes dessa emérita comissão, nossos associados que estão acompanhando na TV UOL, senhoras e senhores presentes e todos que assistem essa comissão. Um bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de apresentar um pouco, presidente, a nossa associação, o nosso trabalho, que é uma associação de militares estaduais de Santa Catarina. Somos uma associação beneficente com um título reconhecido de utilidade pública e com validade consolidada pela Lei 18278, de 20 de dezembro de 2021. Está de acordo também com a Lei 18269, de dezembro de também 2021. Contudo, nossa associação, fundada em 24 de abril de 1934, ela está aí nessa luta há 89 anos, denominação de beneficente, deputado, e de utilidade pública, faz com que a nossa associação, a AME, tenha o dever e o compromisso de promoção de assistência social, cultural, esportiva, sem embargos às atividades de representação, seja ela profissional e funcional, e defesa dos interesses dos nossos militares do nosso grandioso Estado de Santa Catarina. Para a consecução de seus deveres acima iniciados, a AME
através de seus dirigentes, funcionários, diuturnamente atende integralmente às necessidades dos associados, seja no viés tanto beneficente quanto representativo. Atende imediatamente os chamados das corporações militares, os comandos, né? E para a resolução de situações de interesse dos próprios militares estaduais. E hoje estamos aqui atendendo o convite dessa respeitável Casa Legislativa, com o único objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições de segurança pública. Assim, vimos perante essa comissão falar sobre os anseios dos nossos associados, bem como trazer nossas sugestões de ações necessárias para o aprimoramento do funcionamento das instituições militares, né? Que essas possam melhorar e servir os cidadãos catarinenses, e bem como aqueles que nos visitam. Para otimizar o tempo e a fala, eu sei que o tempo é curto, presidente, mas guardar a clareza e a objetividade das propostas na nossa associação, a AME, nós pretendemos, aí, de tantos tópicos, dividir pelo menos em 5 assuntos, né? Que é a valorização da carreira de praça, valorização do CETISP, respeito aos militares da reserva, os reformados e as pensionistas, valorização da hierarquia e disciplina militar, que é fundamental também, militares temporários, a criação do quadro de policiais temporário, tanto na PM quanto no bombeiro. Nobres deputados, seremos breve, mas pontual. E aqui eu vou iniciar falando sobre a valorização da carreira dos praças. A Lei Complementar 801, que foi promulgada em julho do ano passado, aqui nesta casa, alterou a carreira dos praças. Bem verdade que tal legislação trouxe avanços significativos para os militares. Mas, infelizmente, presidente, deixou de fora a inclusão do COA, que é o quadro de oficial auxiliar, né? Esse quadro já existe aqui no nosso estado desde 93. Ela tem, nesse quadro aí, 31 vagas que não foram efetivadas há mais de 30 anos, né? E isso prejudica também a sequência da carreira dos nossos praças, podendo ele iniciar o praça como soldado e chegar a capitão, né? Então, é de ressaltar que tal quadro ele foi criado pela Lei 82, de 93, e, como falei, tem essas 31 vagas para serem ativadas, que já fazem 30 anos. E, para saber, tanto o presidente quanto os senhores deputados, é o único estado da Federação, Santa Catarina, que tem considerada a melhor PM do Brasil, né? Mas, na questão da carreira, ela não consegue ativar essas 31 vagas para dar sequência do nosso praça a chegar a capitão na carreira, né? Infelizmente, sem qualquer justificativa, presidente, essas vagas não são ativadas, né? Então, a realidade encontrada na maioria dos grandes quartéis, onde subtenentes e sargentos já realizam as funções, seja de tenente, de capitão ou até mesmo de major, né? Nosso estado, de forma inexplicável, é o único, como falei, o estado da federação que não ativa essas vagas, né? As praças que desejam seguir a sua carreira retira da sociedade catarinense, tão carente de segurança, um incremento da atividade militar com homens e mulheres treinados e capazes, com a enorme experiência para o exercício dessas funções. Pelo exposto, a AME vem perante essa comissão solicitar que tal situação seja levantada e analisada, visando a elaboração de projeto de lei que altere essa Lei Complementar 82, a lei do COA, né? Essa tão sonhada por muitos militares aqui em Santa Catarina, né? Que ela ficou de fora da lei de promoção de praça. A carreira como a gente deseja e que ela existe, como eu falei, de inicial a soldado até capitão. Eu estive há pouco tempo em Goiás, num convite aí do comando-geral daquele estado, e lá na solenidade de aniversário daquela polícia, e também uma solenidade do quadro de oficial de lá,
todo ano, 150, 160 subtenentes são promovidos ao quadro de oficial auxiliar. E, como eu falei, só no nosso estado que há 30 anos não acontece isso. Um outro ponto, presidente, é a questão do próprio CETISP, né? Atualmente, os militares da reserva, eles optam pelo retorno às atividades através do CETISP, que é o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública. São imprescindíveis para as corporações militares que sofrem com uma falta de efetivo. Contudo, todos esses militares comprometidos e submetidos aos deveres inerentes do policial militar, ao retornarem ao serviço militar, dentro das competências do CETISP, possuem uma remuneração muito aquém do justo. Lembramos aos nobres deputados que os militares, incluindo os que atuam pelo CETISP, arriscam diuturnamente as suas vidas. E digo mais, não é ilusão dizer que saem diariamente e não sabem se retornam aos seus lares. Assim sendo, urge a modificação, presidente, da Lei 380, que trata do CETISP, né? Alterado pela Lei Complementar 767, que abarcou aqui na Assembleia em 2020, para majorar o coeficiente aplicado para cálculo da remuneração valorizada, todos esses policiais que, após 30 anos de serviço, optam em retornar às atividades militares, abrindo mão de desfrutar da merecida e já conquistada reserva remunerada. Um outro ponto, presidente, é o respeito aos militares da reserva, os reformados e as nossas pensionistas, né? É imprescindível a criação por lei estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizado pela Lei Federal 13954. Para entender um pouquinho, senhores deputados, nós militares, nós também somos regidos por lei federal, né? Então, cabe ao nosso Estado ele fazer regulamentação com base na lei federal. E essa 13954, com a manutenção da alíquota de 10,5% e teto de isenção baseado no teto de regime previdenciário, RGPS. Os portadores de doença grave, que o teto de isenção de doenças graves considere o dobro do teto do RGPS, pois o Estado não pode desamparar os seus servidores e sua família. No momento que certamente será o mais difícil de sua vida, onde efetivamente a saúde deteriora e suas despesas aumentam com remédios, médicos, cuidadores e toda a sorte de necessidades que essa doença grave ela acarreta aos nossos militares. O futuro sistema de proteção social dos militares deve manter a integralidade e paridade garantida na Lei Federal 13954. Senhores deputados, para que tenhamos uma real efetivação da integralidade e paridade, é imprescindível que o futuro sistema de proteção social dos militares contemplem dispositivos que venham a tratar de forma igualitária e paritária todas as nossas pensionistas. É necessário um olhar atento às pensionistas que tiveram suas pensões instituídas antes da promulgação da Lei Federal 13954, em 2019, por isso, com base em leis que não previam a elas a integralidade e a paridade, né? Então, esse é um pedido também da AME. O futuro sistema de proteção social dos militares, ele precisa de regras específicas que possibilitem a inclusão dessas pensionistas às garantias da integralidade e a paridade. Pois com isso não ocorra, pois se caso isso não ocorrer, deputado, as pensionistas de militares, né, estaremos criando duas classes das pensionistas. Aquelas que tiveram um direito antes de 2019, da Lei Federal, e as atuais, com a paridade e integralidade. Isso se torna uma extrema desigualdade e relegando essas pensionistas ao desamparo estatal. Ainda sobre a necessidade de valorização dos militares, da reserva remunerada, é preciso que se corrija a grande injustiça feita aos militares que ingressaram na reserva até 31 de janeiro
de 2021, conforme Lei Federal 13954 e Decreto Estadual do Governo do Estado 419, de dezembro de 2019. Tais militares, em função de dispositivo da Lei 765, que foi aprovada aqui na LESC, perderam o direito à manutenção dos proventos do grau imediato. O senhor sabe e conhece muito bem, presidente, essa questão do nosso grau imediato, né? E, inclusive, já foi procurado para debater sobre esse assunto, né? Tão relevante para nós militares. Eles perderam o direito à manutenção dos proventos do grau imediato quando da sua passagem para a reserva. Tal perda de direito histórico, senhores deputados, no mesmo momento que houve alteração da alíquota previdenciária, que majorou as contribuições e lhes retirou a isenção previdenciária de doenças graves. De fácil percepção que o conjunto de medidas prejudiciais teve impacto significativo aos nossos inativos. E aqui, presidente Gessé Lopes e demais deputados, é necessário que o governo do Estado possibilite incluir em seu plano de governo a chamada e tão esperada database para a remuneração dos militares, contemplando, no mínimo, a recomposição das perdas inflacionárias anuais, né, que acarretam prejuízos financeiros e perda de poder aquisitivo, sem a devida database, presidente. Para os subsídios dos militares estaduais, o sistema de concessão de remuneração por forma de subsídio, né, fica ineficaz e prejudicial para os militares. E um próximo tópico seria a valorização da hierarquia e a disciplina dos militares, né, presidente? Atualmente, os militares de Santa Catarina regem suas vidas profissionais sobre a égide regulamento disciplinar, editado antes da Constituição Federal de 88, ainda que ao longo do tempo, presidente, tenha sido feita alterações que permitiram a adequação razoável aos ditames constitucionais, não é razoável nem crível que se continue sem a devida revisão legislativa do regulamento disciplinar dos militares, pois que basilar para a manutenção da hierarquia e disciplina, princípios constitucionais que regem a nossa vida militar. Então, esse também é imprescindível. E, por último, né, presidente, mas não menos importante, os militares temporários, né, que provavelmente deve estar vindo para essa casa no mês de outubro, segundo informações. Essa criação do quadro de policiais temporários na PM e no Bombeiro nos preocupa muito. Nós, da AME, temos uma enorme preocupação com a discussão de projeto de lei para a criação da figura do militar temporário, sem considerar todos os embrólios jurídicos constitucionais que cercam essa matéria e nos parece muito perigosa. Qualquer breve pesquisa sobre o tema demonstrado são problemas jurídicos que decorrem desde a realização de atividades privativas de militares até a problemas referentes ao vínculo empregatício e seus desdobramentos acerca dos direitos sociais e previdenciários dos temporários. Para ter uma ideia, senhores deputados e presidente, alguns estados da federação que procuraram implantar o militar temporário vão sofrer consequências muito grandes em relação à questão previdenciária, já a exemplo, São Paulo, por exemplo, lá está um imbróglio danado, um imbróglio jurídico, e que possivelmente possa até quebrar o Estado, porque vai vir um rombo financeiro enorme com esses pedidos desses militares temporários que lá serviram num determinado momento. E se for fazer uma pesquisa no Brasil inteiro, nenhum deles deu certo. E não é Santa Catarina que tem a melhor, e é considerado no ranking das polícias militares a melhor do Brasil, que vem fazendo um trabalho excelente para a população do nosso Estado, que tenha que colocar o militar temporário sem uma discussão, tanto com as associações, e quanto o próprio comando.
A justificativa usada para tal criação, ela apresenta, o deputado, uma falsa premissa de que a existência dos militares temporários permitiria o aumento do efetivo operacional, né? Pois iria liberar os militares de carreira para atividade operacional e, assim, melhoraria o combate ao aumento da violência e da criminalidade. O aumento da violência e da criminalidade é a falta de efetivo militar, não são problemas sazonais. Sabemos muito bem que hoje os problemas são problemas crônicos. A falta de efetivo das corporações, ela só será solucionada, pensamos nós da AME, né, com a implementação de uma política consistente de ingresso em uma carreira policial militar estruturada, né? Então, argumentar que os graves e permanentes problemas que envolvem a falta de efetivo nas corporações serão resolvidos com a criação de soluções frágeis, como essa dos militares temporários, e também precárias, né, como a contratação de militares temporários, é uma perversa falácia. Excelentíssimos senhores deputados estaduais e integrantes que compõem essa Comissão de Segurança Pública, eu sei que o meu tempo já deve ter se encerrado, presidente, mas para nós é um prazer inenarrável estar aqui, né, expondo esses pontos importantíssimos dos nossos militares estaduais, das nossas pensionistas. E encerro aqui minha fala dizendo que essas são as principais lutas da AME em prol dos militares aqui do nosso Estado. Lutas históricas que, nessa oportunidade única de sermos ouvidos, lhes trouxermos como sugestão para o aprimoramento da segurança pública catarinense e para que essa profícua troca de experiências continue, sugerimos a criação de um grupo de trabalho permanente aí, com representantes de associações do Grupo de Segurança Pública e com o escopo de auxílio a essa comissão da ALESC a desenvolver políticas públicas de segurança com o fito de entregar à nossa sociedade catarinense, aquelas que nos visitam, uma segurança pública moderna, eficiente e eficaz. A AME estará sempre à disposição dessa casa e das instituições militares catarinenses para a construção de melhores condições de trabalho aos nossos militares, e daqui levo a certeza que isso que busco é a essa emérita comissão, porque só através da valorização e estruturação dos órgãos de segurança pública que poderemos entregar a todo cidadão catarinense a segurança pública que eles esperam e merecem. Presidente, mais uma vez, fico muito grato pelo convite e a todos um excelente dia. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, subtenente Kleber Paulo Irmão, pelas suas palavras, pela sua participação nessa comissão. E aqui na comissão nós temos a preocupação, sim, com as instituições de segurança pública. E as instituições de segurança pública, elas são formadas por pessoas. E essas pessoas, elas, para nos apresentarem e fazer uma boa prestação de serviço para o Estado de Santa Catarina, elas precisam de equipamento, precisam de dignidade e precisam de motivação. Então, a gente trabalha essas questões. E vocês, como representantes de pessoas que trabalham nas instituições públicas, sempre serão bem-vindos aqui nessa comissão para trazer as pautas de vocês, que, inclusive, com todas elas, eu quero fazer coro. Com algumas delas, eu já posso até adiantar algumas coisas, que também foi e é minha preocupação, é preocupação, acredito eu, que de toda essa comissão, que é na questão da Lei 13.954, acho que é isso, né, da Lei Federal, que precisa ser regulamentada aqui no Estado. Então, já temos bem adiantado esse projeto para ser implementado. Tá? O governador já fez esse anúncio dessa regulamentação, deve vir, já entrei em contato com o comando, e a coisa boa é que, de fato, os pensionistas irão entrar na paridade, na integralidade, então isso já é consumado. Tem alguns detalhes ainda que a gente está lutando internamente para acrescentar, para melhorar,
mas já vai vir essa regulamentação da lei federal para os militares. Então, essa é uma boa notícia, e para os pensionistas também, que serão agraciados com a paridade e integralidade segundo a lei federal. Com relação aos militares temporários, é uma preocupação nossa também. No mandato passado, a gente conseguiu reprovar um projeto que tramitava aqui. Esse projeto novo que vem do governo, lógico que a gente foi questionar, é diferente daquele, então, que foi mandado naquela ocasião, que naquela ocasião deixava bem abrangente a quantidade de policiais que poderiam ser contratados, inclusive podendo fazer trabalho operacional, né, dava a margem para isso. E dessa vez é diferente, ele de fato é bem administrativo, é algo que vai passar pela casa, vai passar por discussão, vocês vão poder estar aqui, participar, podemos fazer audiências públicas para que o negócio seja bem redondo, não vai ter poder de polícia, ele não vai estar na rua podendo prender pessoas, ele é bem administrativo mesmo. Inclusive, em conversas informais, eu sugeri por que não ser TISPES, então, né, já que é administrativo, a gente resolveria o problema. Mas eles dizem também que tem a parte dos agentes de saúde, isso e aquilo. Enfim, será muito debatido, mas a nossa preocupação maior não pode ser policial fazendo serviço fim de polícia, tendo apenas 2 anos de treinamento, né, e alguém que vai ser temporário, isso vai ser, sim, um problema lá na frente. E essa é a nossa maior preocupação, está sanado, e, de fato, é só administrativo. Agora, vamos esperar para ver como realmente vai vir esse projeto, para a gente poder estar debatendo nessa comissão, chamando os interessados, e que a gente possa trabalhar e deixar esse projeto o mais redondo e o melhor possível para a instituição e para Santa Catarina. Neste momento, abro a palavra para algum deputado que queira questionar ou fazer alguma observação. Deputado José Caramore, vou levar até um tempinho até decorar o seu nome, né, deputado, mas já tá saindo. Obrigado, presidente. Deputado Gessé Lopes, e eu cumprimento os membros da comissão, a Luciane Carminati, nossa deputada Oestina, deputado Matheus Cadorim, deputado Pepe Colasso, deputado Sargento Lima, deputado Tiago Zilli, servidores da Casa e os catarinenses que acompanham esta importante reunião da Comissão de Segurança Pública e, em particular, de forma destacada, quero cumprimentar o subtenente da PM da Reserva Remunerada, Kleber de Paulo Irmão, que preside a AME, e, ao saudá-lo, estender a saudação a todos os associados, filiados, a todos os militares catarinenses que já deram a sua contribuição na ativa e que hoje estão merecidamente no seu descanso. Santa Catarina é um estado reconhecidamente seguro por todas as forças policiais que possuem. Nossas forças de segurança são muito integradas, são muito competentes e com resolutividade importante para a população. Santa Catarina entrega em segurança pública para a população e visitantes algo palpável, visível. Os índices são positivos, né, embora o ideal é que não tivessem, mas isso sabemos também ser impossível. Mas eu quero cumprimentá-los, porque nós sabemos a importância de, quando necessário, a ação forte do policial militar, de todos os membros da Força de Segurança. E, enquanto prefeito de Chapecó, tínhamos uma relação muito próxima com as forças de segurança, e ainda até hoje acontece isso, já por tradição, procurando se ajudar de forma mútua, né? Município, Estado, corporações. Tenho a impressão de que esta comissão, presidida pelo deputado Gessé, poderá contribuir muito para ajustar essas insatisfações ou inconformidades legais. Nós sabemos que quem já trabalhou muito merece o seu descanso e isso tem que ser preservado. Direitos adquiridos, em que pese as dificuldades governamentais, isso precisa ser discutido, analisado, levado, e a reivindicação nos parece absolutamente justa. Com relação à participação temporária de policiais, em que pese também as controvérsias e as preocupações ou as eventuais possibilidades de juridicamente haver problemas futuros, é preciso que se tenha um olhar diferenciado, né, para que a população possa receber um serviço ainda melhor. Estamos falando de homens e mulheres que ainda jovens, né, hoje a nossa longevidade é reconhecida também, morremos muito mais tarde, com muito mais saúde,
E essa experiência toda, seguramente, pode ser muito útil, desde que colocado no lugar certo, no momento certo, da forma correta, contribuindo com a sua experiência, a sua sensibilidade, o seu feeling, aquela experiência que a rua lhes deu, aquela experiência que o cotidiano da Força de Segurança lhes impõe, para contribuir ainda mais. Espero poder contribuir nesse curto espaço de tempo em que está licenciado o deputado Napoleão Bernardes, e eu o substituo aqui na Assembleia, para contribuir no sentido de buscarmos soluções e que todos possam, então, mais uma vez, todos nós, né, servidores públicos, agentes políticos, entregar para a população aquilo que ela espera de nós. Trabalho efetivo e uma segurança cada vez melhor. Parabéns pelo trabalho, subtenente Kleber, e toda a sua diretoria. Obrigado, deputado Caramori. Seja bem-vindo a essa comissão mais uma vez, que sua estadia aqui seja de sucesso. Mais algum deputado querendo a palavra? Quer mais uma observação? Tudo certo? Então, não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.